Olá pessoal, nesse vídeo vamos entender um pouco melhor o que acontece quando você cria novas variáveis num programa em Python. Então imagine que nós temos o seguinte programa: x igual a 4, y igual a 3 e z igual a f de x e y. O que acontece quando o programa executado chega nessa linha e fala, olha, x é igual a 4? Para onde que vai esse 4? O computador ele tem uma memória que é capaz de armazenar dados criados e utilizados durante a execução do programa. Então, essa memória a gente pode representar como uma coisa desse tipo. Ela é segmentada em células, né? Em pequenas partes, em que cada uma dessas células representa 1 byte de memória. Então, em cada um desses quadradinhos eu posso colocar 1 byte de informação, 8 bits. Dependendo do tipo de variável que é criada, ela pode precisar de mais do que 1 byte, né? Nesse caso, a gente utilizaria mais do que um quadradinho. Mas vamos pegar, por exemplo, quando a gente vai representar uma letra do alfabeto. Geralmente, caracteres são representados por um único byte. Então, a letra A ela é equivalente ao número binário 0, 1, 5 zeros e 1, que é o número 65 decimal, né? Então, se por acaso eu precisar armazenar a informação em uma variável com valor contendo a letra A, ele simplesmente escreve em um desses segmentos aqui, A. Digamos que a gente precisa armazenar uma informação maior, um número muito grande, que não caberia numa informação desse tipo de 8 bits, né? Então, nesse caso, eu teria essa informação espalhada em várias dessas células de memória. Então, eu teria algo desse tipo para uma informação que necessita de 2 bytes de informação. Em muitas linguagens de programação, a gente tem que o tipo int, que representa os inteiros, ocupam 4 bytes de memória, né? Então, um int geralmente tem 4 bytes de memória, que são 32 bits, né? E com isso eu posso representar valores entre menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31 menos 1, porque tem o zero aqui no meio, né? Que é mais ou menos menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. Então o número é menos 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, 648 até 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, 647. Então essa é a faixa de valores que eu consigo representar usando 4 bytes de informação. No Python, os valores inteiros na verdade possuem tamanho arbitrário, eles ocupam apenas o espaço necessário da memória. Então você pode representar muito além dessa faixa de valores, né? Contanto que você tenha memória disponível. Muito bem, conceitualmente, quando a gente cria uma nova variável, como por exemplo
x igual a 4. O programa vai se encarregar de requisitar um espaço na memória, colocar esse valor dentro desse espaço e criar um apontador para essa variável, para esse segmento de memória. Então, vamos imaginar que agora cada um desses quadradinhos é um segmento de memória reservado com um tamanho arbitrário, o tamanho que eu preciso para armazenar informação. Então, quando eu for executar essa informação x igual a 4, ele vai requisitar um espaço vazio de memória. Então, ele pega esse primeiro aqui, armazena o valor 4 e cria um ponteiro apontando da variável x para esse endereço de memória. Ele fala, olha, o x contém o valor que está guardado nesse ponto da memória. No Python, a gente pode verificar qual é esse endereço de memória através da função id. Então, se eu fizer print id de x, ele vai me dar um valor que é o endereço onde se encontra o valor armazenado em x, né? Onde na memória está esse valor. Quando eu crio outras variáveis, por exemplo, se eu criar agora y igual a 7, ele vai procurar por outro endereço desocupado da memória, armazena a informação e cria um ponteiro avisando, olha, o y agora está apontando para esse ponto da memória aqui, certo? Mas tem um outro detalhezinho no Python que pode enganar o que a gente imagina que vai acontecer. Digamos que eu tenho o seguinte programa. X igual a 4, y igual a 4. E aí eu faço print id de x igual id de y. Ou seja, eu pergunto, o endereço de memória para onde x está apontando é o mesmo que y? Do jeito que eu expliquei para vocês, e em algumas linguagens, o que vai acontecer é o seguinte. Ele encontra, quando ele chegar nesse ponto do programa, ele vai procurar um espaço vazio de memória, armazena a informação e cria o ponteiro. Chegou nesse ponto de memória do programa, ele procura outro espaço vazio, armazena a informação e cria um ponteiro. E com isso, quando a gente for avaliar essa condição, ele vai dar falso, né? Porque embora as variáveis possuam o mesmo valor, eles apontam para espaços de memória diferentes. Porém, no Python, na verdade, isso daqui vai avaliar como verdadeiro. Né? Por quê? Porque o Python ele tem um sistema um pouquinho mais inteligente para gerenciar a memória e evitar alocar espaço desnecessariamente. Então, o que ele vai fazer na verdade? Então, ele vai primeiro para o x. X igual a 4. Armazena o valor na memória, faz com que o x aponte para esse endereço, né? E tudo bem. Aí ele chega nesse outro ponto aqui, no y igual a 4. Só que aí ele percebe que já existe uma variável que tem esse mesmo valor. Então ele não cria um novo espaço de memória, ele simplesmente faz com que y aponte para esse endereço que já contém esse valor. Né? E tudo bem, se por um momento eu quiser alterar o valor de x, então aqui a próxima linha eu poderia fazer x igual a 5. O que ele vai fazer é alocar um espaço de memória para armazenar o 5 e alterar para onde o x está apontando. Né? Ou seja, o y não vai perder informação. Agora vamos ver um outro exemplo de programa muito parecido com esse. Então digamos que eu faça x igual a 500
e y igual a x mais 1 menos 1, que na prática vai dar 500 também, né? Nesse caso, porém, o Python vai alocar os valores em espaços de memórias diferentes, e isso aqui vai avaliar como falso. Porque nem sempre ele consegue detectar que o resultado dessa expressão vai dar o mesmo valor que já estava armazenado em x. Então, por segurança, ele decide criar um outro espaço na memória para armazenar o resultado da expressão. Então, o Python procura economizar espaço da memória, mas nem sempre ele realmente faz isso, né? Cumpre essa promessa. Vamos considerar um último programa para a gente entender como é que funciona a alocação de memória em variáveis dentro de funções. Então, imagina que eu tenho o seguinte programa. Def, então eu crio uma função chamada f, que recebe um x como argumento, faz com que x seja igual a 2 vezes x, e eu retorno o endereço de memória que foi alocado para x, então id de x. E aqui fora da função eu faço x igual a 5 e imprimo a resposta da seguinte pergunta. O id de x é igual a f de x? Isso é algo que causa muita confusão, porque esse x aqui é o mesmo desse x aqui? Na verdade, o que acontece é que o x dentro da função é um outro x. Então a gente poderia... Deixa eu apagar o x daqui. Então digamos que agora eu tenho 2x. Um x verde e um x vermelho. Ao executar o programa, ele vai começar por aqui, vai falar x igual a 5. Então ele cria uma variável com o nome de x, armazena um valor 5 na memória e aponta essa variável para esse endereço de memória. Esse x vai ser passado, tem outro x aqui, vai ser passado como parâmetro dessas duas funções. Para essa função ele vai retornar esse endereço de memória, e nessa outra, na função f de x, ele vai na verdade criar uma cópia desse x, vai criar um outro x, que é o nosso x verde, inicialmente apontando para o mesmo lugar, mas nesse ponto aqui ele vai fazer o seguinte, olha, x é igual a 2 vezes x, que vai dar 10. Ele vai criar um outro espaço na memória, vai apagar esse ponteiro e apontar para cá. Embora eles tenham o mesmo nome, os dois têm o nome x, eles são diferentes, eles apontam para lugares diferentes, né? Como que o Python identifica isso? Ele identifica isso através do contexto, né? Então, tudo que está dentro desse bloco de instruções da função f é o meu x verde. Tudo que está fora é o meu x vermelho. Isso é chamado o escopo da variável, né? Então, esse x, ele nasce e morre dentro da minha função f de x. E o x vermelho nasce e morre no começo e no final do programa. Bom, é isso aí, pessoal. Então, esse foi um vídeo opcional apenas para esclarecer alguns pontos de como é que funciona
armazenamento das variáveis na memória, né, dos valores das variáveis. E não se esqueçam, qualquer dúvida, só postar no Discord.